Olá! No programa de hoje vamos falar da Associação dos Pintores com a Boca e os Pés, que representa cerca de 800 artistas em 75 países. Só aqui no Brasil são mais de 50 deficientes físicos cadastrados. Nosso convidado é o artista plástico Gonçalo Borges, que é um dos artistas da associação. Seja bem-vindo, Gonçalo. Além de ser o artista da associação, é meu amigo muito querido. É um enorme prazer novamente estar falando com você, com esse público maravilhoso, né? Que nos prestigiam e admiram o nosso trabalho. Fico muito grato a todos e a você, Roberto. Gonçalo, como é que você conheceu a Associação dos Pintores com a Boca e os Pés e como que você entrou nela há quanto tempo? Olha, a história para entrar na associação é um pouquinho assim, longuinha, assim, mas eu vou resumir o máximo possível. Eu fui rejeitado para entrar na escola pública na época, né, com os meus 6 anos. E aí o meu tio, o irmão da minha mãe, mais velho, soube de um centro de reabilitação. E fomos lá, fui apresentado e tudo mais, e lá eles tinham escola. E lá foi onde eu comecei a ter os conhecimentos da área do conhecimento, né? E como eu era uma pessoa assim, bastante dedicada, organizada no meu caderno, né? E apagava, fazia as coisas bem diferente das pessoas, de uma forma cuidadosa, para que não todo mundo pega a borracha e esfrega para a esquerda ou para a direita, ou para cima e para baixo. Eu não. Eu sempre apagava de um sentido só, que é para não acontecer isso de estragar o papel. E aí foi se seguindo essa história, eu fazendo meus enfeites, meus cadernos. E uma das voluntárias na época desconfiou que eu tinha habilidade artística. E começaram a me ensinar, a me instruir na área artística. Isso eu já estava no segundo ou terceiro ano primário, mais ou menos. E quando aconteceu, eu já estava pintando com aquarela. Foi o primeiro material artístico que eu usei na minha vida. Isso eu já tinha meus 7, 8 anos de idade. E aí eu tinha que sair desse centro de reabilitação, porque eu andava, e lá foi uma informação extremamente importante na minha vida, sabe? Porque lá onde eu aprendi a fazer muitos trabalhos manuais, artísticos, como bordado, tricô, tear, pintura, e outras coisas no ramo artístico. E aí eu tinha que sair de lá, porque lá era um centro de reabilitação, né? Que você conheceu. Chama-se até hoje, é um excelente centro de reabilitação, hoje só exclusivamente para reabilitação, a ACD. E eu saí de lá, e aí começou-se a luta da mamãe continuar lutando para que eu continuasse na escola pública. E houve sempre a rejeição. Até que um diretor de uma escola próxima aqui de casa, através de uma carta do diretor lá da ACD, me aceitou. E aí começou-se um processo de estudar. Aí eu já estava terminando o primário antigamente, né? E aí eu terminei, fui fazer o famoso exame de admissão para entrar no colégio do Estado. Eu sou dessa época, hein? Eu também. E aí eu comecei a estudar, fazer um curso, né, de admissão para poder entrar no colégio. E nesse intervalo tinha um amigo que era office boy de uma empresa que foi comprar uns cartões de Natal na nossa associação. Na época eles não sabiam de que eu existia, o pessoal da associação. E esse meu amigo comentou lá na associação que tinha um amigo assim, contou a minha história, né? A minha deficiência, as minhas habilidades, né? Com a boca e com os pés. E eu fui apresentado. Isso em 1969.
né? Portanto, quando fui em 1970, eu comecei a fazer parte dessa fantástica e maravilhosa associação. Gonçalo, você no meio da sua fala, você deixou claro para a gente que você anda, né? E que você andava tal, e que você anda, e que a imagem que está aparecendo também não mostra seu corpo. Então, eu queria só para deixar claro para as pessoas que estão nos assistindo, qual é a deficiência que você tem, tá, para poder participar dessa associação e o porquê dessa história toda. Qual é a sua deficiência? A minha deficiência, eu nasci, com pouco conhecimento em medicina, tem um nome científico, mas eu nunca quis guardar, né? Não quis nem saber, né? Então, a minha deficiência é uma deficiência congênita. Eu nasci com uma deficiência nos membros superiores, né? Os dois. Tá? E tem os dois braços, tem as duas mãos, né? Mas não tem Nenhuma mobilidade. força. Não tem nenhuma habilidade para levantar os braços, para faz uma coisinha ou outra, mas tudo na parte de baixo, que não tem musculatura para levantar os braços, né? Okay. Como vocês podem ver, se eu me afastar um pouquinho, a pessoa vai ver que eu tenho um ombro curtinho, caído, né? Então, é por isso que eu não tenho a musculatura da parte superior dos ombros. Tá, então só para o pessoal de casa entender, o pessoal que está nos assistindo, você não tem nenhum movimento, quer dizer, tem movimento, mas não tem um movimento útil dos dois braços, ou seja, você tem uma deficiência nos membros superiores. Isso, nos membros superiores eu tenho uma deficiência. E nos membros inferiores você tem tripla habilidade. Sim, eu os movimentos bem, eu tenho um pouco de deficiência, né? Não, eu estou falando dos pés. Os pés você tem tripla habilidade. Sim, lógico, que são minhas mãos, né? O que está deficiente em cima, embaixo compensa. Tá. Ô Gonçalo, seguindo aqui, você já contou para a gente que você começou a pintar muito antes de conhecer a associação. Então, não foi a associação que te ensinou a pintar. Mas entrando para a associação, você acha que melhorou suas habilidades? Eles te deram curso, te deram treinamento, você olhando os outros, aprendeu técnicas diferentes? Como você cresceu depois que entrou na associação em termos de habilidade? Não, a associação ela não dá cursos, nem habilita ninguém. Ela só absorve o artista, admite o artista, já com as habilidades que ele tem artísticas, de pintar com a boca ou com os pés. Aí ele passa a receber, quando ele é aceito pela associação, através de uma curadoria, através de uma análise bem detalhada, técnica das suas capacidades, né? Limitadas só com a boca ou com os pés, ele passa a fazer parte e passa a receber uma bolsa de estudo mensal, um valor, né? Mensalmente ele passa a ter. E esse valor é para seu sustento e também para que ele desenvolva mais as suas habilidades artísticas, fazendo curso de pintura, de desenho, escultura, enfim. Eu entendi. A associação não te dá o curso, mas ela te dá um recurso para você fazer cursos extras curriculares, fazer cursos em outras academias, em outras escolas, para melhorar a sua qualidade. Isso mesmo. Tá. E dentro da associação, como é que você consegue chegar a uma condição de profissional, seus quadros serem profissionais? Existe um júri lá dentro que te julga? Não existe um júri, perdão. Existe esse desenvolvimento artístico. Quanto melhor você vai criando os seus trabalhos, você vai tendo mais publicações, você está sendo procurado pelos curadores, pela mídia em si, né? Mostrando a qualidade dos seus trabalhos, você tem a possibilidade de subir como membro na associação. Tá. Aí você tem um recurso melhor. Tá. E só para deixar claro para as pessoas que estão nos assistindo também, porque como eu conheço você de longa data, eu posso fazer essas perguntas que é para esclarecimento.
esse recurso que eles dão para vocês, existe uma justificativa muito boa que, além do seu sustento, o material que você utiliza para fazer pinturas de quadro, seja a tela, seja os pincéis, sejam as tintas, eles são elementos muito caros, não é isso? Sim, sim. O material artístico é um material razoavelmente caro, né? Isso ainda mais hoje em dia, devido a essa situação de pandemia e a valorização do dólar, porque o material de boa qualidade são todos importados, né? E nós temos no Brasil excelentes qualidades, né? De tinta óleo, de tinta acrílica, mas para tinta aquarela não temos, né, qualidade ainda, não temos material para qualidade, devido a alguns detalhes técnicos, algumas coisas lá que a Anvisa não permite, né? Que são tóxicas à saúde, né? Gonçalo, você acha que para ser artista tem que ser uma vocação, tem que ser um aprendizado, treinamento, os dois juntos? Como é que você analisa um grande artista? Olha, primeiro ele nascer já com um pouco do conhecimento, um pouco do dom e também conhecimento. Porque eu tenho uma frase que eu conheci há muito tempo atrás, escrita assim: o melhor artista é o que tem o maior número de revistas. Então, quanto mais informação, mais criatividade ele vai ter. Não para copiar, não mais para ter ideias. Tem muitos que já têm as suas ideias próprias, os seus conhecimentos, mas para um público específico como o nosso, nós temos que ter muita criatividade para desenvolver trabalhos que sejam absorvidos por essas pessoas, sejam adquiridos por essas pessoas. Né? Nós temos 2 campanhas anuais, né? E que nossos trabalhos todos são publicados, né? Nós publicamos os trabalhos dos artistas do Brasil e de fora também, mas tem que ter muita qualidade. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos.